costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Boutique das Rendas. Eu sou Eliane Pascoal e hoje eu tô aqui para te ensinar a como produzir uma peça linda. Eu não sei se você sabe, mas a loja da Boutique das Rendas essa semana completou 2 anos de loja. E para comemorar esses 2 anos, na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer esse lindo painel para você decorar aí o seu ateliê. É claro que é uma peça que dá pra você fazer também como um quadro, né? Praticamente um quadro assim do bebê, usar colocando assim peso, o dia que nasceu, o horário, enfim. Dá pra você adaptar essa peça e usar a criatividade. E é claro, para produzir essa aula, todos os materiais vocês encontram no site da Boutique das Rendas, que vai estar aqui no box de informação para vocês. Junto com as informações do site, eu vou deixar também para vocês a medida que eu utilizei para poder produzir essa aula. Eu espero que vocês gostem dessa aula que eu produzi com muito carinho, então vem comigo que eu vou te ensinar todo o passo a passo. Sejam bem-vindos! Essa daqui é a peça que nós vamos aprender a produzir na aula de hoje. É um painel para você fazer aí no seu ateliê. Aqui nas informações do vídeo eu vou estar deixando as medidas para vocês referente a essa peça. Mas é uma peça super fácil de fazer e que você pode estar adaptando e fazer do tamanho que você preferir aí no seu ateliê. Porque de repente você quer bordar uma matriz maior ou menorzinha e aí você pode adaptar o tamanho. Oh, gente! Tamanho. E você pode escolher. Você quer tamanho? E aí você pode adaptar o tamanho do seu painel. E no vídeo a seguir eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que a gente vai utilizar para produzir essa linda peça. Para fazer a nossa aula, a gente vai precisar de alguns materiais. Então eu escolhi aqui utilizar o linho misto, que é um tecido neutro e que vai ficar bem legal para destacar a minha matriz. Vou estar utilizando esse tom de verde Tiffany, porque eu tô fazendo dentro das cores da logo da Boutique das Rendas. E vou estar utilizando esse tecido aqui, salmãozinho. Esses 2 tecidos aqui são de tricoline 100% algodão. Então esse daqui vai ser os tecidos que eu vou trabalhar na minha peça de hoje. Aí você vai precisar também de um pedaço de manta R2, tá? Essa manta R2 que vocês encontram no site da Boutique das Rendas é da melhor qualidade. Eu só trabalho com essa manta e eu amo essa manta. Ela é muito boa mesmo, a cola dela é ótima, adere bem. Como que vai funcionar? Como eu já falei pra vocês, a nossa peça, eu vou passar aqui as medidas baseado na peça que eu fiz. Mas você pode criar a sua peça, você pode fazer tanto maior como menor, e aí você vai adequando esses tamanhos dos tecidos, tá bom? Aqui, ó, eu cortei um retângulo, tá? Ele tá medindo aqui 30 por 32, para poder fazer aqui o meu painel. E aí, ó, já coloquei aqui no centro dele, não precisa pegar toda a peça, eu coloquei o tecido de linho, e fiz o matelacê usando o calcador guia, vocês encontram na loja da Boutique das Rendas. Eu fiz aqui o meu matelacê a cada 2,5 centímetros, tá? Sempre falo para no centro você utilizar um tecido neutro, por quê? Porque vai destacar melhor a sua matriz ou o seu bordado, caso você faça um bordado à mão. Dá para aplicar também se você fizer ponto cruz, aquele etamine já bordado, fica bem legal. E aí você faz uma costurinha na lateral segurando. Eu fiz o matelacê porque eu vou estar bordando a minha peça. E aí, ó, a minha peça bordada, ela ficou dessa forma aqui. Olha que lindo, eu produzi a matriz da Boutique das Rendas para poder fazer essa aula. E aqui, ó, vocês vão perceber que no cantinho eu fiz uma emendinha da manta, por quê? Eu cortei pequeno e eu achei melhor aumentar depois. E isso também dá para você fazer, é uma forma de você reaproveitar os retalhos da manta. E é assim que eu faço, bem simples,
corta no seu cortador e com a régua retinha a sua manta, pega ali o retalho, coloca e passa um zigue-zague na máquina de costura doméstica, emendando essas duas partes. Vai ficar dessa forma. E essa dica aqui, ó, de como emendar a manta com zigue-zague na máquina de costura doméstica, eu aprendi com a Fernanda Leal, que também é parceira aqui da Boutique das Rendas. Então, aproveitar, ó, e creditar essa dica pra Fê, que essa dica aqui é maravilhosa e eu super utilizo no meu ateliê. Então, tô aproveitando para repassar para vocês. Ó, e depois da minha peça matelada, então, no linho, tá? Que eu fiz aqui, esse é um linho misto, eu uso demais esse linho no ateliê. Eu fiz aqui o meu bordado. E aí eu vou precisar também de um tecido pro forro, no site da Boutique das Rendas, que tá as informações aqui no box de informações abaixo desse vídeo. Tem o link do site, vocês têm uma variedade enorme de tecidos. E como eu tô compondo aqui na minha paleta o salmão e o verde Tiffany, eu escolhi o salmão para poder fazer o forro da minha peça, tá? Cortei ele um pouquinho maior. Aí, para fazer as alcinhas que vão segurar aqui o meu painel, eu cortei 4 retalhos de tecido, medindo 5 centímetros por 12, tá? Vamos reservar. Cortei aqui no comprimento do tecido, então eu cortei um debrum de 5 centímetros pelo comprimento do tecido, tá? 1,45. Tô aqui também com um retalhinho de entretela termocolante. Pra quê? Pra você poder fazer, quando você vai fazer um bordado, como eu, que eu fiz um bordado na máquina bordadeira doméstica, pra esse bordado ele ficar assim, ó, bem lisinho, bem esticadinho, não fazer ruguinhas, eu uso a entretela termocolante. Não precisa ser aquelas entretelas definitivas, nada disso. A entretela simples mesmo, dá pra você utilizar porque depois vem a costura do bordado. Só que ele dá esse efeito bem bonito que deixa super esticadinha a sua peça. Então eu usei tanto nessa parte de baixo verde como nessa parte de cima salmão. Então, ó, um pedacinho de entretela. Lá no site da Boutique das Rendas, vocês encontram esses botões também aqui lindos. São botões de madeiras, tem esses no tema de costura e vocês encontram também alguns botões natalinos. Você ainda encontra lá, aproveita se você estiver fazendo peças aí temáticas. E aí eu vou utilizar algum desses botões na finalização da nossa peça. Então deixei aqui, ó, para poder mostrar para vocês. Olha que lindo, tem botãozinho de máquina de costura, de fita métrica, botão de botão, cone de linha, enfim, a variedade é bem legal. E uma dica importante desse botão, esse botão, como ele é de MDF, ele não pode ser lavado. Então, caso você utilize, quando você for lavar a peça, precisa descosturar e depois costurar de novo. Aproveita para avisar isso para sua cliente, tá? Porque como é MDF, se lavar com esse botão, o botão incha e aí não vai ficar legal. Tem que retirar e depois costura novamente. E aí, pro acabamento das laterais da minha peça, eu vou estar utilizando 4 faixas de tecido com 5 centímetros pelo comprimento. Então aqui, ó, essas duas, ela vai aqui, deixa eu tirar o tecido de forro de baixo para não confundir vocês. Essa vai aqui nessa parte de baixo e essa vai aqui nessa parte de cima. E aí, para isso, eu corto um passa-fita crochê na mesma medida e depois nós vamos dividir, que vai servir uma parte para cá e outra para cá. E para as laterais um pouquinho maiores, vou usar a mesma tirinha nesse sentido aqui, porque eu quero fazer o meu painel desse jeito, tá? E mais uma tirinha de passa-fita crochê. São esses os materiais que nós vamos utilizar para produzir a nossa peça. Aqui abaixo nas informações do vídeo eu vou deixar as medidas referente a essa peça aqui que eu fiz, tá? Mas como eu falei para vocês, você pode aumentar e fazer o seu painel do tamanho que você preferir. Então vamos lá começar o nosso passo a passo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai começar fazendo é pegando o nosso passa-fita crochê, dividindo ao meio. Se você quiser, lá no site da loja tem também o passa-manaria, que ele já vem assim, dividido. Eu vou dividir aqui essa e a outra faixa. E aí, a gente vai começar a costurar e a aplicar nos nossos tecidinhos. Ó, faixas divididas. Agora eu vou pegar aqui essas minhas tiras de tecido maior, essas daqui.
Ó, vou pegar o meu passa-fita crochê, vou deixar o direito com o direito do meu tecido, dessa forma. E aí eu vou passar uma costurinha bem aqui, ó, nessa divisão, aqui, ó, onde começa a acontecer a minha rendinha. Pra costurar, eu vou estar utilizando a linha 100% poliéster, tá? Escolhi aqui a cor Off-White, é um beijinho, porque eu consigo costurar toda a minha peça. E para a parte do meu acabamento, eu vou estar utilizando a linha de bordado. Eu costuro tranquilamente com ela na máquina doméstica ou na máquina industrial, tá? Ela tem um brilho bem bonito que traz para nossa peça. Ela também é 100% poliéster e essa é uma linha trilobal. Ela é super reforçada. Então eu vou estar utilizando essa linha para poder fazer o acabamento do meu viés. Então eu vou posicionar assim, bem na pontinha aqui do meu tecido, com a rendinha voltada para o lado de dentro, tá? E vou fazer a minha costura nas 4 faixas. Então, costurei aqui, ó, o meu passa-fita na minha faixa. Agora, eu faço o seguinte, ó, eu viro aqui, ó, deixo esse tecido pra baixo, dessa forma, e eu venho com o meu ferro, ó, passando pra poder assentar. Esse aviamento você pode passar tranquilamente, tá? Não queima. Tô usando ferro na temperatura algodão. E aí, o meu acabamento vai ficar dessa forma. Na parte de trás, ele fica assim, ó, escondido. Por isso que é importante que fique bem certinho para aparecer só a rendinha. Agora que eu fiz isso na minha primeira faixa, eu vou fazer isso também nas outras 3 faixas. Então, você faz o mesmo aí no seu ateliê. Ó, já fiz esse mesmo processo nas 4 rendinhas, tá? Nas 4 tiras com a rendinha ficaram prontas. Eu vou reservar. E agora, aqui, ó, eu vou pegar os meus tecidinhos, que são 4, que tá medindo 5 por 12. Vou deixar direito com direito, são 2 faixinhas. Ó, direito com direito. Acerto aqui, certinho. Vou juntar aqui, ó, ponta com ponta, tá? E aí, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Venho aqui, pego essa pontinha e faço isso, ó. Faço um triângulo. Vocês perceberem, só dou uma vincadinha aqui, ó, simples, e aí eu vou pegar minha tesoura e vou cortar. Por quê? Eu gosto de fazer na ponta um biquinho, eu acho que fica mais bonito. Se você quiser, você pode arredondar também. Vou fazer a mesma coisa aqui, desse outro lado, junto os dois, trago esse aqui, ó, faço um vinco assim, bem simples, e aí corto. Tá? E aqui, ó, fiz os meus biquinhos. Agora eu vou costurar. Eu inicio com retrocesso aqui em cima, venho até aqui embaixo. Aqui eu faço um retrocesso, volto e continuo. A parte de cima vai ficar aberta. Vou usar a margem de costura em todo esse projeto de meio centímetro. Primeira peça feita e eu vou fazer a mesma coisa na segunda peça. Ó, peça costurada, fiz um piquezinho aqui, aqui e aqui, e agora, ó, eu vou desvirar a minha peça. Gente, ó, então minha peça ficou assim, tá? Já passei, vou reservar. Agora, então, a gente vai começar a montar aqui o nosso painel. Eu vou colocar aqui a minha primeira faixa, dessa forma. Vou passar uma costurinha na parte de cima e na parte de baixo, prendendo toda essa minha faixa.
Então eu vou primeiro passar ela, porque eu tenho aqui, ó, o retalho, né, da manta R2, assim ela adere. E aí com isso eu nem preciso estar alfinetando. Ó, então costurei aqui a minha primeira faixa. Na parte de fora aqui, eu preferi passar um zigue-zague, tá? E aqui eu passei uma costura normal. Eu vou virar ela aqui por esse lado do avesso. E aí, ó, eu corto, margeando aqui a minha manta R2, o excesso que ficou aqui do meu tecido. Agora aqui eu vou aplicar a mesma faixa do lado de baixo. Uma opção, se você quiser, é que eu vou fazer o cantinho mitrado aqui, mas você pode ir fazendo assim também, tá? Vai brincando aqui e vai mudando o lado e aí você vai fazendo ela quadradinha. Eu vou fazer aqui com o cantinho mitrado, então por isso eu vou aplicar as duas faixas do lado de cima e do lado de baixo primeiro. Eu vou passar para ela aderir na manta e eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui. Passei zigue-zague na extremidade e uma costura bem rente aqui na beiradinha prendendo e já rebatendo aqui o meu passa-fita. Então já tá costurado a parte de baixo, a parte de cima. Agora eu vou colocar as minhas faixas lateral. Eu vou colocar a minha faixa aqui, ó, e aí eu já fiz um risco aqui para poder fazer o meu cantinho mitrado. Como que eu faço com a minha faixa agora? Eu pego ela aqui, alinho ela certinha por essa lateral, coloco a minha régua aqui nesse cantinho, onde inicia, e aqui na lateral, pra fazer um cantinho bem perfeitinho, tá? E bonito, fazendo aqui o meu cantinho mitrado. E aí, gente, ó, é só eu ir pro ferro e vou vincar esse cantinho e também esse daqui. E depois eu faço a mesma coisa nessa faixa do lado de cá. Ó, e aí, depois que eu passar, vai ficar dessa forma aqui. Agora, eu vou ir pro meu ferro, vou passar novamente pra poder aderir. E aí, na máquina de costura, eu começo fazendo a costura aqui, venho aqui e paro aqui. Ó, coloquei alfinetes pra não sair do lugar e agora eu vou costurar. Cheguei na pontinha, deixo a agulha afundada, levanto o calcador e viro e continuo a minha costura. Bem devagarzinho, tá, gente? Que é pra costura não sair do lugar e ficar bem caprichado o seu painel. Ó, minha costura tá feita. Agora aqui, ó, eu vou abrir essa parte e vou vir aqui com a tesoura, ó, e vou cortar esse excesso, pra não ficar excesso de tecido. Cortei desse lado e vou cortar também desse outro lado. Prontinho. Vou passar novamente e vou passar uma costura aqui, ó, segurando na lateral. Uma costura aqui, essa costura aqui é só uma costura de segurança. Ó, vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho como que fica esse cantinho, tá?
o outro cantinho. E agora eu vou repetir esse mesmo processo aqui do outro lado. Gente, então aqui o nosso painel tá praticamente pronto. E agora aqui, antes de colocar o meu forro, é você utilizar aqui os seus botõezinhos para decidir como você quer fazer e decorar. Ó, eu decidi colocar esses botões, vou colocar um carretel, fita métrica, máquina, dedal e tesoura. Então eu vou costurar ele e depois a gente faz a finalização aplicando o forro. Meus botõezinhos já estão costurados. E a partir de agora, você pode finalizar a sua peça de duas formas. Se você não tiver muita habilidade com viés, você pode fazer a sua peça rebatida. Como você vai fazer? Primeira coisa, tá? Você vai pegar aqui a sua tirinha de tecido que a gente fez e eu centralizo ela, ó, por essa lateral, tá? Então, coloco uma aqui e coloco uma aqui, faz uma costura prendendo, tá? A gente só vai fazer uma costura aqui mesmo, não vai prender as duas partes. Coloco aqui o meu forro, direito do meu forro com direito da minha peça, dessa forma. Deixo bem esticadinho. Alfineto, faz uma costura aqui em toda a volta, deixando uma abertura aqui, ó, de 3 dedinhos. Não precisa ser muito grande não, tá bom? Feito isso, é só você desvirar e rebater a sua costura. Eu prefiro fazer diferente. Por quê? Eu vou fazer o viés usando o verde Tiffany para destacar ainda mais a minha peça. Então, no meu caso, eu não vou estar aplicando o forro dessa forma. Então, como que eu vou colocar? Avesso do meu forro com o avesso aqui da minha peça. Dessa forma que eu vou fazer. Vou colocar aqui, vou lá pro ferro e vou passar para aderir bem o meu tecido. Passando, depois eu venho aqui e passo uma costurinha de segurança em toda a volta. Então aqui bem passadinho o meu forro. Como essa manta R2 ela tem uma cola que adere bem, eu não vou colocar alfinetes e eu vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha em toda a volta. Ó, e agora aqui que o meu forro já está costurado, tá vendo? Ó, ficou bem retinho aqui. Aí agora eu vou refilar todo o excesso do meu tecido. Prontinho, refilei a minha peça e agora é momento de passar o acabamento. Cortei aqui um debrum, significa que eu cortei ele no sentido do fio, ele não é enviesado, ele tem 5 centímetros. Então o que eu vou fazer? No ferro, eu vou vir aqui, ó, vou dobrar ao meio, vou vincar agora aqui com a unha pra vocês verem. Ele vai ficar assim, ó, uma marcação. E depois eu venho novamente e trago essa parte e essa parte pra cá. Eu vou fazer isso em toda a minha tira. Depois de passar a minha peça toda ao meio, agora eu abro ela aqui e eu trago essa ponta aqui e essa outra ponta aqui, bem do centro. E aí, eu venho passando com bastante cuidado, devagarzinho, toda a peça também até o final, até acabar essa peça toda. Uma opção também, caso você queira, é utilizar o viés industrial, tá? O viés já pronto. Bom, depois de toda passada a nossa tira, ó, ela fica assim, tá? Dobrada, e ela fica assim. Agora, aqui, ó, eu vou aplicar, né, as minhas peças que vão servir para pendurar. Então, eu vou direcionar aqui, ó, atrás, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou fazer aquela mesma coisa, direcionando por esse lado. E vou colocar outra aqui. Ó, eu sempre direciono por aqui, tá? Pra poder ficar certinho. Aproveito, pego aqui
uma régua, vou medir, se for a mesma distância de um lado e do outro. E agora eu vou fazer uma costurinha, ó, prendendo aqui e aqui. Ó, prontinho, gente, já tá preso. E agora aqui eu vou começar a fazer a aplicação do meu viés. E a gente começa a fazer também pelo lado avesso. Como que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, vou dividir a minha peça ao meio, marcar certinho aqui o centro da minha peça, ó. Dei um piquezinho, tá? Vou deixar um espaço assim, ó, sobrando de uns 4 dedinhos, tá? 4 dedinhos, não, 4 centímetros. Abra aqui o meu viés e agora eu vou costurar ele bem aqui nesse vinco. No cantinho, vou fazer cantinho mitrado, tá bom? Nos 4 cantinhos. Então, aqui é o meio, ó. Vou dobrar aqui, fazer um vinco. E eu inicio um pouquinho depois do meio, tá? Não inicio bem no meio. Ó, dou um espacinho assim. Então, a peça tá aqui, ó, aqui é o meio. E eu inicio um pouquinho depois do meio. E eu vou costurando bem no vinco, tá? Retrocesso pra iniciar e pra finalizar. Cheguei aqui no meu cantinho, eu vou cortar a linha. Ó, observem que eu fui costurando bem no vinco. E eu paro a mesma distância que tem aqui daqui. Pra quê? Pra gente poder fazer o nosso cantinho mitrado. Agora aqui, ó, eu dobro, faço aqui o meu cantinho, ok? Dobro novamente e continuo costurando novamente através do meu vinco. Aqui, continuo, vou fazer a mesma coisa nos 4 cantinhos. Então, aqui já costurei toda a minha peça. Antes de finalizar, ó, lembra? Antes a gente marcou aqui o meio e começou a costurar um tanto depois. Eu fiz a mesma coisa na hora de parar. Parei antes, vim aqui, vinquei até o meio e deixei um espaço de tecido aqui. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou juntar essas duas partes, ó. Vou vincar bem aqui, ó. É esse lado, esse outro lado também, ó. De forma que eles cheguem aqui juntinhos, tá? Vinco aqui. E agora aqui, ó, eu abro o meu tecido. Dobro aqui ele. Vou juntar aqui os dois vincos. Pera aí, gente, deixa eu pegar de um jeito aqui que fica melhor. Ó, vou colocar aqui esse tecidinho pra dentro, tá? Pra não me atrapalhar. Vou juntar aqui os dois vincos. Deixa eu dobrar aqui, ó. Vou colocar um clipe. Agora eu venho aqui, ó, junto os meus dois vincos. E aí, ó, eu vou costurar aqui no meu vinco, ó. Aqui meu vinco, eu abro o meu tecido. Eu abro o meu tecido aqui. E aí, eu vou costurar bem aqui no meu vinco. Gente, ó, costurei, tá? Fica assim. E agora aqui, ó, eu vou refilar esse excesso. Corto aqui. Abro aqui as minhas costuras. E agora, ó, eu costuro esse restante que falta pra fechar minha peça.
prontinha a minha peça, está costurada, todo o meu viés, tá? E agora aqui, ó, é hora da gente começar a desvirar. Ele vai formar o cantinho em cada lateral, ó, já vai formando, tá? O cantinho, dessa forma, aqui. E aí, gente, agora aqui, ó, ele tá prontinho pra gente começar o quê, ó? A rebater, tá? Em cima daquela nossa costurinha anterior. Pra facilitar agora o meu processo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o uso da cola pano, porque ela facilita muito, vai deixar toda a minha peça aqui, ó, certinha no lugar. Então, assim, ó, é só um pouquinho, ó, podem ver, eu coloco só um fiozinho assim, ó, bem pouquinho, e eu venho aqui, ó, colocando a minha peça bem em cima daquela minha costura de baixo, tá? Pra ela ficar bem acabada. Chego até aqui. Vou fazer os cantinhos mitrados. E aí, ó, você vai passando que o ferro, ele seca aqui essa cola e deixa o seu tecido no lugarzinho. Fica bem fácil depois de você fazer o acabamento da costura. Eu vou passar e já mostro pra vocês. Ó, então já passei aqui, ó, tá vendo? Ele fica bem aderido. Fiz o cantinho mitrado e agora aqui, ó, eu vou continuar. Dobra aqui o meu tecidinho, jogo esse pra cá. Um pouquinho de cola. É bem pouquinha a cola, tá? E aí, ó, o cantinho mitrado eu faço acompanhando aqui, ó. Pra ficar bem bonitona a nossa peça. E aqui, vou fazendo isso até finalizar a peça. Então, tô com a minha peça aqui, já toda aqui colada. Troquei a linha da minha máquina, tanto da bobina como da linha de cima. E agora eu vou costurar aqui em toda a minha volta, fazendo o acabamento do meu viés. Deixo a minha agulha afundada quando eu chego nos cantinhos e viro a minha peça. Levanto o calcador, agulha afundada, continuo costurando. Ó, agora lembra de deixar esticado aqui a sua tirinha pra cima, que é aquela que a gente vai fechar depois. Ó, tá passando aqui pra vocês poderem ver, ó, deixa ela esticada pra cima. Prontinho, ó, finalizei a minha costura. Agora aqui eu vou cortar o excesso de linha na parte de trás também. E vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o acabamento aqui do nosso viés. Olha como fica linda a peça. Vou trazer bem pertinho pra vocês poderem ver a peça. E aqui, ó, do lado avesso, ó, não escapou em nenhum cantinho a nossa linha. Essa peça ficou assim. Assim. Agora aqui, gente, o nosso painel já está pronto. Eu só vou colocar agora aqui, ó, um tic-tac. Eu gosto de colocar assim, tá? Virando aqui um botãozinho. Você decide, ó, tá vendo aqui o biquinho? Eu faço o biquinho alinhado aqui. Vou pegar um agulhão, ó, dobro aqui. Vou pegar um agulhão, furo aqui no meio e já furando na minha peça, ó, pra poder marcar. A mesma coisa aqui desse lado. Eu gosto de colocar o tic-tac, porque daí fica fácil pra pessoa não ter que tirar toda hora o cabide, ela só tira aqui o paninho. Eu acho que fica mais fácil dessa forma. Vou aplicar o tic-tac e já venho mostrar pra vocês a peça pronta.
Pessoal, então essa daqui é a nossa peça finalizada, ó. Então eu gosto de colocar o botãozinho, por quê? Porque caso você pendure essa peça na parede, você não precisa estar tirando ela toda vez. Na hora que for lavar, é só você tirar pelo botãozinho e depois coloca de volta. Olha que lindo que ficou os detalhes. Coloquei alguns strazinhos com o auxílio do aplicador de strass. Dá pra você fazer também com ferro de passar. E na parte de trás da nossa peça, ó, ela ficou assim. Uma peça super acabada e que com certeza vai ficar lindo para você produzir aí pro seu ateliê também. E é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo a como produzir essa peça linda. Vocês viram, gente, o encanto que ficou essa peça? Eu tô apaixonada e vou fazer uma pro meu ateliê também. Se você gostou dessa aula, aproveita, já incentiva esse conteúdo, deixa aquele seu curtir, comenta aqui abaixo qual a técnica, qual a dica que eu dividi com você que vai facilitar o seu dia a dia aí no seu ateliê. E aproveite para adquirir os materiais, vocês encontram lá na loja da Boutique das Rendas, que é a loja que você encontra todos os materiais para produzir o seu produto artesanal. Espero que tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!